batalhas, a chegada no território montanhoso, difícil, e Deus vai dando toda a estratégia para eles fazerem essa conquista. Então seriam as campanhas militares talvez um quarto propósito, mas tem mais. A gente tem também a caminhada ministerial de Josué, né? Ele vai se desenvolvendo como líder. Antes ele era apenas um servo de Moisés, mas ele vai se desenvolvendo como líder e ganhando importância, ganhando diante de Deus e do seu povo uma importância muito grande como líder. Um líder diferenciado, alguém que foi ensinado, mas que soube obedecer à voz de Deus na direção daquele povo, daquela empreitada tão importante. Tem o detalhamento de outras batalhas também, na conquista e na divisão da terra, gente. Porque o Senhor havia colocado algumas diretrizes, vocês podem estudar isso mais detalhadamente, nós vamos estudar isso mais detalhadamente no trimestre. Mas seria um sexto objetivo aí, um sexto propósito, detalhar essas batalhas, e um sétimo propósito, eu estou apontando aqui numerando para facilitar a memorização de vocês. A divisão das tribos no território, tá certo? A gente não vai, obviamente, detalhar isso hoje, mas é só para vocês terem um panorama dos propósitos do livro de Josué. A divisão do livro, não a divisão geográfica, a divisão da escrita do livro de Josué, ela é proposta aqui pela Bíblia de Estudo Pentecostal em quatro partes mais importantes. A primeira delas, a preparação do povo para a conquista, a que eles iam conquistar, lutar, né? Preparação do povo, ou seja, eu não posso pegar um povo que não tinha experiência militar ainda e simplesmente jogar na terra prometida só porque Deus tinha prometido. Então, aquele povo precisava ser preparado, uma estratégia de guerra precisava ser feita. Então, essa é a primeira parte do livro de Josué, que vai até o capítulo 3, vai até o capítulo 5, melhor dizendo. A segunda parte seria a conquista em si, a efetividade da conquista, as primeiras cidades, os gibeonitas, o resto da terra, etc. A terceira parte da divisão da terra propriamente dita, né? Onde cada tribo iria ficar no território, instruções, inclusive para as cidades refúgio, era muito importante porque alguns crimes eram cometidos não de forma proposital. A gente costuma falar hoje, na linguagem jurídica, crime doloso, quando se quer fazer, e crime culposo. Você teve culpa, mas não teve a intenção. Então, as cidades refúgio era para isso. Também tem os locais destinados para os levitas, etc. Essa é a terceira parte do livro de Josué. Uma quarta parte, proposta pela Bíblia de Estudo Pentecostal, seria a mensagem final de Josué, as suas últimas palavras, a renovação do concerto com Deus. Mas tem outros dois pontos que a gente pode também destacar, não como uma divisão rígida, mas no início do livro nós temos o chamado de Josué, essa parte que é bem interessante. Quer dizer, já não tem Moisés nesse contexto. Moisés já havia saído de cena. Agora era Josué, o líder do povo de Deus. E no final, o seu falecimento. Foi um momento de muita comoção. Ele, já um homem de idade, porque ele estava entre os 12 espias, na primeira tentativa deles de entrar na terra. E ele, já com mais de 80 anos, é um homem de idade, mas um homem com vigor, um homem com energia, um homem diferenciado e que, quando faleceu, deixou muitas saudades, impactou muito o povo de Deus através da sua vida, do seu ministério. O valor do livro. O livro tem valor? Tem. Mas esse valor é só histórico? Esse valor é espiritual? Na verdade, o livro de Josué ele tem muito valor, tanto histórico como espiritual, ou seja, para o nosso crescimento espiritual, a nossa vida devocional. Ele tem algumas narrativas muito marcantes, como a passagem milagrosa do Rio Jordão, ele tem a queda de Jericó, também uma passagem extremamente importante, né? A famosa passagem que eles rodeiam a cidade por 7 dias e 7 vezes no último dia, e as muralhas caem, eles conquistam, e só escapa Raabe com a sua família, né? Raabe, a meretriz, que inclusive está em Hebreus 11, na Galeria da Fé. E aí, nesse momento do valor do livro, né? Nessa questão do valor do livro, ele narra questões históricas muito importantes, mas ele também frisa a necessidade do conserto do homem
com as coisas de Deus, dá importância às coisas de Deus. Tanto é que no final do livro que antecede Josué, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, você tem Moisés fazendo um discurso antes dele se despedir, ele mesmo triste porque não ia entrar na terra, mas ele conclama o povo a adorar a Deus, a servi-lo com fidelidade, ele relembra toda a lei que Deus colocou. Então é nesse contexto que Josué assume, né, quando ele recebe das mãos de Moisés um povo que havia sido refrescada a sua memória a respeito das coisas de Deus. E no livro de Josué também é tratada isso de forma muito interessante. Então, existe uma importância para a nossa vida devocional, essas coisas que são tratadas no livro de Josué a respeito das coisas de Deus. Então, a importância do livro de Josué, ela é tanto histórica como devocional e espiritual, tá certo? Pelos conceitos que são passados. Essa é a segunda parte da lição. Vamos para a terceira parte da lição, que são os antecedentes históricos, ou seja, aquilo que veio antes do contexto do livro de Josué. Ou seja, chegou o fim do deserto, inicia-se a liderança de Josué com um novo tempo na história do povo de Deus. É marcante, como eu falei, a Páscoa, dessa semana, dia 12, né, domingo, vai celebrar a Páscoa, tanto um como outro rito de passagem, um novo tempo de Deus na vida do seu povo. O livro de Josué ele tem muito forte essa característica, né, de marcar um novo tempo, um tempo de conquista, tempo de vitória, tempo de avançar, tempo de conquistar a terra prometida tão sonhada. Então é muito importante essa representação da mudança, da virada do jogo, né, por assim dizer. Então eles estavam num contexto de milagres, eles estavam num contexto de coisas extraordinárias, mas eles estavam numa posição ainda transitória, numa posição em que não tinham casas para morar, eles eram nômades, eles dependiam de uma nuvem para não morrerem queimados do sol causticante do deserto, eles estavam necessitando do maná, porque eles não tinham como fazer as suas colheitas, não tinham como fazer as suas plantações, mas quando eles entram na terra, eles têm uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra cujos cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar. Então, aí eles passam a ter endereço fixo, eles passam a ter um cotidiano completamente diferente, e a forma como Deus mostra o seu milagre na vida do povo, como Deus mostra o seu cuidado, é diferente do deserto. Nós temos um outro contexto, nós temos uma outra história a partir daí. Então o povo passa a experimentar os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, numa terra completamente diferente, abençoada por Deus, conquistada com muito esforço, com muito suor, mas que ali está representado a conquista da Canaã celestial. Gente, é importante nós fazermos esse link. A Canaã celestial, ela é conquistada à força, com esforço, com suor. A nossa caminhada cristã é assim, como foi a caminhada de Josué e do povo de Deus, saindo do deserto, saindo da condição de transitoriedade, de necessidade diária dos milagres de Deus, para uma condição mais permanente, cuja bênção de Deus estava presente todos os dias. E eles só precisavam ser fiéis a Deus, aos conceitos que Deus havia apresentado a eles no deserto. Era só isso que eles precisavam fazer. A gente sabe que ao longo da história eles falharam e Deus os permitiu que eles fossem dominados e passassem por guerras, passassem por cativeiro, mas aí é uma história para outro momento, tá certo? Também as últimas palavras de Moisés, como eu havia falado, antecedem o momento do livro de Josué, mas era importante, gente, que o povo de Deus ouvisse mais uma vez os mandamentos do Senhor. Então, o discurso de Moisés, ele não é carregado de sentimento, de remorso, de tristeza, não. Apesar dele não entrar, mas um discurso carregado de importância espiritual, de conhecimento bíblico, ou seja, das tábuas da lei, daquelas leis sacerdotais, cerimoniais, das festas, para lembrar as coisas sagradas de Deus, tá? Então Moisés faz um discurso importantíssimo antes de Josué assumir, tá certo? Isso é uma coisa que acontece antes, assim como a expectativa do povo de Deus muda, gente. Nós temos um povo 38 anos numa condição
completamente diferente. Eles estavam inseguros, eles mesmos tiveram a ideia de mandar os espias, não foi Deus que criou essa estratégia. Eles pediram a Deus para mandar os espias, então isso já era um sentimento de insegurança deles, quererem espiar a terra antes de entrar. Então, o contexto do povo, o sentimento que o povo estava antes de entrar na terra é muito diferente desse momento, 38 anos depois, ou seja, eles ficaram um total de 40 dias, só para vocês relembrarem, eles ficaram 40 dias espiando a terra, e para cada dia que eles estavam espiando a terra, Deus coloca um ano no deserto. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto, né? 2 anos até a primeira tentativa e mais 38 anos, totalizando 40 anos de peregrinação no deserto. Então, o sentimento do povo nessa chegada com Josué é completamente diferente. O povo tinha uma expectativa de que algo poderoso aconteceria da parte de Deus. O Senhor colocou esse sentimento de fé e de conquista, de intrepidez, de ousadia no coração de Josué, e ele conseguiu transmitir isso ao povo. Aquela geração incrédula já havia toda perecido, era um povo renovado, era um povo com um espírito ousado e estavam dispostos a lutar por aquilo que Deus havia separado para eles, que era a terra prometida. Então, notem a mudança no pensamento, a mudança no agir do povo de Deus diante daquela conquista tão importante. Então, gente, para a gente concluir, o livro de Josué, ele narra de forma empolgante as batalhas, as conquistas, a posse da terra prometida, a divisão da terra, a forma como os territórios foram conquistados, as estratégias militares, mas é igualmente importante a gente perceber que Deus colocou ordenanças que precisavam ser seguidas mesmo após a conquista, e isso precisa ficar muito claro, essa vida devocional, essa vida espiritual do povo de Deus naquele processo de conquista. Tá? Então, não se esqueçam de preencher o questionário que nós fizemos, vai ser enviado o link para vocês, são 10 questões, cada um valendo 10 pontos, e quem assistiu a essa aula e tem como complemento também a introdução histórica do pastor Clauber, não vai ter dificuldade de preencher as questões, tá certo? Fico feliz, apesar de distante, de ter essa oportunidade de passar essa introdução do livro de Josué, esse início de trimestre para vocês, pedindo que Deus vos abençoe em mais uma semana. Estamos vivendo um momento especial, mas para o povo de Deus isso não é um problema. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que as coisas do fim antecedem o que, gente? A segunda volta, a segunda vinda de Cristo. E nós estamos aguardando. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa herança. E nós sim vamos conquistar a Canaã celestial muito em breve. Um beijo, a paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês.